Meus amados, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero, em nome de Jesus, nessa oportunidade, mais uma vez, render graças ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Redentor, e a minha gratidão a você que tem seguido o nosso canal e tem compartilhado as nossas mensagens. Certamente isso tem sido uma bênção para nós e para a propagação do Evangelho. Peço que você me ajude, sozinho não poderei fazer nada, e você me ajudando com outros amigos, com parentes, familiares, nós podemos pregar a palavra de Deus, fazê-la conhecida. E como disse no vídeo semana passada, a Bíblia diz que, havendo pregado em todo o mundo, em toda parte, virá o fim. E sabemos que Jesus, ele quer vir buscar a igreja. A Bíblia diz que se ele não antecipar esses dias, nenhuma carne se salvará. Diz também que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então nós temos que trabalhar para que possamos avançar na pregação do Evangelho e assim fazemos a nossa parte para abreviar a vinda do Senhor Jesus Cristo para resgatar a igreja. Quero ler com você na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. E segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O zeloso apóstolo dos gentios. É a nossa temática de hoje. Estamos falando do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, segundo a Bíblia, o dicionário da Bíblia de Almeida, editado pela Sociedade Bíblica Brasileira, zelo é cuidado fervoroso. De onde concluímos que o zelo do apóstolo Paulo foi maior do que ele próprio. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o seu zelo enquanto fariseu e depois enquanto apóstolo servindo ao Senhor. Meus amados irmãos, enquanto servia à lei, como ele mesmo disse que segundo a lei ele foi fariseu, segundo o zelo da lei ele foi perseguidor da igreja, e como a justiça da lei, ou segundo a justiça da lei, ele foi irrepreensível. Algumas coisas aconteceram e que inflamaram ao apóstolo para que ele fosse tão zeloso naquilo que fazia. Ele disse que ele era hebreu de hebreus. Ele era fariseu e foi filho de fariseu também. E como fariseu, ele foi extremamente zeloso por tudo aquilo que ele fazia. Glória a Deus. Os fariseus, eles eram missionários, eram pessoas extremamente evangelistas. Eles trabalhavam para ganhar almas para o Senhor. Agora, da forma dele. Em Mateus capítulo 23, versículo 15, a Bíblia de Jesus diz que eles eram hipócritas porque eles percorriam rios e mares para fazer um prosélito, isto é, para ganhar uma alma, para fazer um discípulo. E depois de ter desfeito, os escravizavam pior do que eles. Eles ficavam mais escravos do que os próprios fariseus. De forma que eles ganhavam e pervertiam. Mas para eles, a perversão era um zelo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele não aceitava, e é por isso que ele começou aquela demandada de perseguição à igreja. Ele não aceitava que Jesus, tendo sido condenado como Deus no Sinédrio,
e tendo sido condenado como rei na lei romana, ele pudesse ser um líder, ele pudesse ser um ídolo, ele pudesse ser alguém que ensinasse. Ele dizia no seu coração, como é que alguém foi condenado pelo Sinédrio, porque disse que era rei, sem ser na expressão dele, na aceitação dele. Ele foi condenado como Deus sem ser. Foi condenado como rei sem ser. Então Paulo não aceitava isso. Por isso que ele perseguiu tanto os cristãos, porque não aceitava a liderança de Jesus sobre esses cristãos. Ele como fariseu, ele achava que tinha mais moral, tinha mais condição moral e religiosa de representar Deus na terra do que o próprio Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 26, versículos 63 a 69, nós podemos ver como ele foi condenado no Sinédrio, porque se fez Deus. O Sinédrio não podia condenar à morte, mas ele condenou pela afirmação que ele fez de ser Deus e entregou a Pilatos para que ele fosse condenado por ter sido feito rei e aí morrer, aí entregar ao povo e o povo matar como matou e depois ficarem o Sinédrio dizendo que não foi ele e Pilatos também na lei romana, o governador romano, também dizendo que não foi ele. De maneira que ele fez isso, e para ele sucedeu isso muito bem. Ele acha que agradou aos judeus, ele acha que agradou o Sinédrio. Ele não era participante do Sinédrio, ele era uma espécie de assessor do Sinédrio. Então ele acha que agradou a todo mundo, e é quando ele entra em Jerusalém e persegue e mata. Ele não mata, mas ele consente na morte de Estevão. A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. E a Bíblia diz também em Atos dos Apóstolos que quando Estevão foi morto, ali se fez uma grande perseguição em Jerusalém. Diz a Bíblia que Paulo entrava nas casas das pessoas e arrastava essas pessoas e levava à cadeia e matava também. De maneira que quando ele fez essa perseguição, ele empreendeu essa perseguição em Jerusalém e as pessoas fugiram. Foi dali que nós conhecemos, a partir dali, que nós conhecemos o Israel dividido em 3 grandes regiões. Jerusalém, que já existia, que foi quando ele empreendeu aquela grande perseguição, a Judéia e a Galileia. As pessoas fugiram de Jerusalém e foram se esconder na Judéia e na Galileia, e em terras circunvizinhas. Aquilo lhe fez muito bem ao ego de ter feito aquela cena perseguitiva em Jerusalém, e ele achou que então os judeus teriam sido exterminados em Jerusalém. E ele aí pensou em ir mais longe. E ele descobriu que em Damasco, que era uma grande colônia de judeus, e que também tinha recebido judeus da perseguição, ele achando que, como era uma grande colônia judaica, e que dali poderiam os judeus se reorganizarem, já que ele achava que havia desorganizado tudo em Jerusalém, ele achava que em Damasco os judeus se reorganizariam e tomariam o mundo. Esse era o pensamento do apóstolo Paulo. Tudo isso pelo zelo do farisaísmo. Como ele mesmo diz, segundo o zelo que há no farisaísmo, eu fui fariseu. Aliás, fui perseguidor da igreja. Então, por zelo, achando até que estava fazendo uma obra para Deus, é que ele persegue a igreja. E ele agora então deixa Jerusalém, deixa a Judéia, deixa Samaria e parte para Damasco, que era a capital da Síria, que já estava fora dos limites de Israel. Ele então pega ali uma carta com os sacerdotes e vai para Damasco para prender também, para perseguir a igreja, para, quem sabe, fazê-la fugir novamente de Damasco. Mas, meus amados irmãos, o zelo de Paulo, que ali parecia ser maior do que ele próprio, teria fim quando Deus apareceria a ele. Glória a Deus. Deus não deixaria, irmãos, que o seu povo ficasse agora correndo para lá e para cá,
sendo perseguido por um homem. Glória a Deus. Deus era o dono da igreja, Deus era o dono daquele povo. A igreja havia perdido o grande Estevão. A Bíblia não relata a morte de outros, mas ela mesma diz que Paulo, ainda respirando ânsia e morte contra a igreja, contra os discípulos. É claro que ele matou outras pessoas também, só que a Bíblia não dá o nome, só dá o nome de Estevão. Então ele desce a Síria, a capital da Síria, para continuar perseguindo a igreja e servindo ao seu zelo farisaico, ao seu zelo insano e assassino. E a Bíblia diz que quando ele chega perto de Damasco, ele se surpreende. Ele encontra ali o que para ele era inesperado. A Bíblia diz que um grande clarão apareceu a ele. Um grande resplendor apareceu a ele. Glória a Deus. De forma que ele cai por terra. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele caiu por terra. Não se sabe. Provavelmente ele estava de cavalo. Mas a Bíblia apenas diz que ele caiu por terra e ficou cego. Aleluia. Ele ali, então ele agora tem um choque de realidade. Ele ali, naturalmente, ele deve ter pensado, não era o que eu pensava, não era o que eu queria. Eu pensava que estava livre para fazer o que quisesse. Mas ele deve ter pensado ali, há alguém que está impedindo que eu faça isso. Há alguém que está guardando esse povo. De maneira que quando ele cai por terra, ele logo pergunta, quem és, Senhor? E Jesus responde, ali é o Senhor. A Bíblia diz Senhor com o S maiúsculo. Era Jesus que estava ali. E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali ele, o zeloso, aquele zelo que era maior do que ele, agora diminui. Quando ele pergunta, o que queres que eu faça? Glória a Deus. Já não era mais o Paulo arrogante, já não era mais o Paulo matador, perseguidor, não era o Paulo mais que pegava as pessoas e arrastava pelas ruas de Jerusalém. Não era o Paulo mais que estava seguro na carta dos sacerdotes para matar os judeus em Damasco. Era um Paulo transformado. Quando ele pergunta, o que queres que eu faça? E Jesus diz, entra em Damasco. Você não ia para Damasco? Entre em Damasco. Glória a Deus. Ele entrou em Damasco. E aí Jesus fala também a um homem, a um discípulo, a um crente, a um homem de Deus chamado Ananias. E manda que o Ananias vá e se encontre com ele na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia diz que quando Ananias chega lá, apesar de ter resistido, não, esse homem é um perseguidor, eu conheço ele como um perseguidor da igreja, e não convém que eu vá lá. E a Bíblia diz, vá. Ele está orando. E ele foi, e quando ele saudou a Paulo lá, ele já disse, irmão Saulo, já não era mais o Paulo perseguidor, irmão Saulo. E a Bíblia diz que quando ele estava cego e sem comer por 3 dias, quando ele impõe as mãos e ora, as escamas caem dos olhos e ele passa a ver. Glória a Deus. E agora, meus amados irmãos, Jesus diz, agora ele vai ver. Ele vai passar de perseguidor a perseguido. Aquele homem tão zeloso pela religião farisaica. Este homem vai ser da mesma forma zeloso para ganhar almas para o meu reino, para o reino de Deus. Aleluia. Que Deus, meus amados, nos abençoe e nos guarde. Que nos faça zelosos, não para perseguir, não para maltratar, mas para pregar a palavra de Deus, para guardar os mandamentos e aguardar a volta do Senhor. Seja zeloso na pregação da palavra. Seja zeloso no seu testemunho, no seu comportamento, aonde quer que você esteja. Porque o nosso comportamento, ele vai arrastar as pessoas para Deus. Quando nós nos comportamos como homens e mulheres de Deus, nós arrastamos outras para Deus. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo
apesar de ter feito tantos males à igreja, ele depois fez tantos bens à própria igreja. Ele pregou o evangelho em todo Israel, na Palestina, que abriu igreja até na Europa. É assim que Deus faz, para transformar o homem mau, o homem pecador, o homem perseguidor, o ímpio, num crente, numa alma que vive brandamente, uma alma que busca fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, e alguém que espera a coroa, alguém que almeja subir para o céu, como o apóstolo Paulo. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.